Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui fazendo mais um vídeo sobre a nossa série de análise gráfica, onde a gente testa todos os indicadores a fundo para ver se realmente eles funcionam. E hoje é o dia do MACD. Será que ele funciona? Vamos dar uma olhada. O que é o MACD? Por definição, o MACD é uma diferença, ele usa a diferença de duas médias exponenciais, tá? Uma rápida e uma mais lenta, em relação a uma terceira média, que é o sinal, a chamada média de sinal. No nosso caso clássico, nós vamos usar as duas médias exponenciais de 12 e de 26 períodos como para servir de diferença entre elas, e a média de sinal uma média de 9 períodos, tá bom? E por que nós vamos analisar o MACD? Na análise gráfica, os especialistas que usam a análise gráfica dizem que quando a diferença das médias cruza a linha de sinal, indica uma reversão de tendência de mercado, conforme vocês estão vendo na figura aqui em cima, né? As barrinhas estão para baixo, tem a linha de sinal no meio amarela. Quando as barrinhas cruzam para cima, as barrinhas são a diferença entre as médias. Quando elas cruzam a linha de sinal, significa um período, um sinal de reversão de mercado, tá bom? Então vamos lá, a gente precisa testar para ver se realmente quantos por cento das vezes a análise, esse cruzamento da linha de sinal pelo MACD é relevante, é assertivo, né? Ele acerta quantos por cento das vezes, ele erra quantos por cento, dá para a gente confiar, a gente pode fazer os nossos trades, as nossas operações baseados no MACD ou não. Então, chega de achismos e vamos aos dados, vamos ver os dados. Como padrão, nós vamos analisar aqui 10 anos de mercado, de 2009 a 2018. Não dá para pegar menos anos do que isso, né? Tem muita oscilação. Fica fácil a gente mostrar a eficiência ou a não eficiência de um indicador analisando apenas 1 ou 2 anos. Não precisamos pegar uma série histórica maior. Vamos fazer também no Euro-USD, no mercado de Forex, mas pode ser qualquer mercado. E o tempo de gráfico, nós vamos fazer um comparativo de 2 tempos, no gráfico diário e no gráfico de 1 hora, no H1, tá bem? Nós vamos fazer também o target de ganho, nós vamos fazer em 3 pontos para ter comparação. Na média dos 538 pontos, se você não viu os outros vídeos, volta lá, eu explico certinho como que eu cheguei nessa média dos 538 pontos. Na verdade é a série histórica do par Euro-USD e que eu fiz a média de variação dos pontos de alta e dos pontos de baixa e o resultado foi esse, foram 538 pontos de média, tá bom? Então nós vamos fazer nessa média histórica como uma referência, vamos pegar também valores abaixo dela, com 100 pontos, e acima dela com 1000 pontos, para entender se realmente tem alguma diferença no target de ganho, no take profit aí das nossas operações. Vamos lá então? Aqui estamos no nosso gráfico, na plataforma MT4, só para mostrar para vocês como vai funcionar aqui o MACD, a nossa análise. Esse é um gráfico de candles normal. Eu vou suspender aqui um pouquinho para vocês verem o indicador MACD, né? São as barrinhas e a nossa linha amarela, a linha aqui de sinal. Quando as barrinhas invertem para baixo, significa um momento de venda, que o mercado vai passar de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E aí aqui em cima foi feita uma operação de venda. Quando as barras invertem, sobem, cruzam a linha de baixo para cima, a linha de sinal, significa que o mercado pode entrar numa tendência de alta. Então é feita uma compra, conforme aparece, deixa eu abaixar aqui, conforme aparece aqui no nosso gráfico e assim por diante, ok? Aqui teve uma outra venda, ó. Vamos ver, vamos levantar aqui, foi justamente o momento que cruzou para baixo aqui no MACD, ok? Mas o que interessa para a gente realmente são os relatórios. Esse aqui, estou na aba relatório. Depois de serem realizadas todas essas operações, eu faço um algoritmo, faço um robô para isso, né? Ele identifica esses momentos de virada e abre ou fecha as operações. Existe aqui uma contagem, negociações com lucro, nesse caso deu 9, negociações com perdas, nesse caso deu 2, e esses valores é o que eu vou passar para vocês agora, tudo planilhado numa tabela para ficar mais fácil a nossa análise. Vamos lá então. Então tá aqui pessoal,
resumir aqui os nossos dados, né? Aquela quantidade de operações com erros e com acertos estão aqui resumidas. Esse primeiro é o gráfico diário e é o gráfico com um target da média, na média dos 538 pontos. Tivemos aqui uma baixa assertividade, só 39% das vezes, né? E também poucas operações abertas por ano. Vamos ver no gráfico agora de 1 hora se a gente tem algum resultado diferente. No gráfico de 1 hora já tivemos mais operações, claro, temos mais candles para serem analisados e com isso fica mais fácil abrir ordens num gráfico mais curto, né? E a nossa média de acerto também melhorou. Tivemos quase 50%, 49,19%. O nosso famoso meio a meio acontecendo aqui, o que era o esperado para os indicadores. Certo? Mas o que pode ter acontecido com médias mais curtas, mas médias mais rápidas? Será que podemos ter grande oscilação? Vamos lá ver. Estamos aqui no gráfico diário para um target de 100 pontos e continuamos no nosso famoso meio a meio, 51% de acerto. Porém, sim, teve mais oscilação. Tivemos aqui 28% no ano de 2012, variando até 80% no ano de 2018. Então, a oscilação em operações menores, ela acontece com mais frequência, justamente porque notícias, porque oscilações de mercado rápidas, né, com operações mais curtas, podem promover esse tipo de coisa. Mas mantivemos aqui o nosso acerto no famoso meio a meio. Vamos ver no gráfico de 1 hora agora o que aconteceu com esse target de 100 pontos. Estamos aqui, 100 pontos, os resultados para o gráfico de 1 hora. Olha só como ficou mais estável, né? Não teve grandes oscilações no gráfico de 1 hora. Porém, a média caiu um pouco, foi para 44% de acerto, o que não nos ajuda em nada. Por enquanto, o máximo que a gente conseguiu foi o meio a meio. Ele errou e acertou muito próximo, em iguais proporções. Mas isso pode ser um problema, justamente porque estamos analisando aqui targets de ganho muito curtos, operações curtas. Vamos ver com operações mais longas, vamos ver nas operações de 1000 pontos qual foi o resultado. Vamos lá. Nosso primeiro gráfico aqui é o gráfico diário, né, com 1000 pontos. Podem ver que continuamos exatamente no meio a meio, 50,00%. Impressionante. Né? Metade das vezes com acerto, metade com erro. Tivemos algumas oscilações maiores, sim. Né? Interessante que mesmo com 1000 pontos, com operações mais longas, tivemos grandes oscilações. Olha só, 2016 só 16% de acerto e 2013, por exemplo, quase 90% de acerto. Né? Isso pode ter muito a ver com o tempo do gráfico. Nós vimos que mesmo nas operações mais curtas, no gráfico, na tabela passada, o gráfico de 1 hora se mostrou mais consistente, com menos oscilações do que o gráfico diário. Então vamos ver com 1000 pontos também se isso acontece. No gráfico de 1 hora, está aqui com 1000 pontos, realmente tivemos bem menos oscilações. Né? Variamos aqui de 41% até 54%, o que está ok, né? Está dentro de uma normalidade. E olha só o resultado médio, de novo muito próximo do nosso meio a meio, 48,89% das vezes. Vou resumir isso aqui tudo agora em gráficos para ficar mais fácil a gente conversar. Vamos lá. Tá aqui a média então dos acertos, né? Nos gráficos de 1 hora tendeu a ter um resultado mais próximo dos 50%, um pouco melhor, tá ok? Mas notem, nada acima disso, né? Grande parte dos dados no meio a meio, acertando e errando em proporções iguais. Vamos ver agora os nossos trades por ano, as nossas médias de quantidades de trades por ano, tá? E tivemos bem baixas operações nos gráficos diários e nos gráficos de 1 hora. Elas variam de 100 a 170 em função do tamanho da operação. Claro, operações mais curtas tendem a ter mais volume de operações porque elas abrem e fecham mais rápido, né? Tá tudo coerente. Vamos então para a nossa conclusão? Vamos ver se o MACD realmente funciona? Vamos lá.
Muito bem, pessoal, como conclusão, e aí, o MACD realmente funciona? Como que ficou os nossos dados conclusivos? No melhor cenário, aquele que menos teve oscilação e que teve maior taxa de acerto, foi no gráfico de 1 hora e com 538 pontos de target, justamente a nossa média dos ganhos ao longo do período histórico. E a nossa taxa de acerto ficou em 49,19% das vezes. Né? Nosso famoso meio a meio, como eu já falei em várias análises aqui com vocês. Infelizmente, mais um indicador que não funcionou na nossa análise. Acertamos e erramos exatamente em proporções iguais e ficamos sem poder confiar exatamente no indicador para nos orientar, para nos dar uma indicação verdadeira de reversão de mercado. O que vocês acham? Gostaram do vídeo? Se quiserem que eu analise um novo indicador, alguma forma diferente da análise gráfica, a fundo, colocando todos os dados aqui, comenta aqui embaixo, dá o seu like, se inscreve no nosso canal, que tem muita coisa, muita informação ainda para a gente compartilhar, e vamos em frente, seguindo, analisando outros indicadores para ver se a gente consegue melhorar a nossa assertividade e melhorar os nossos resultados nos trades. Ok? Forte abraço, a gente se vê então no próximo vídeo.